elas que nos desafiam a reinventar o mundo. CPFL Cultura acredita na segunda alternativa. E, por isso, em vez de fugir do termo crise, a gente tenta enfrentá-la sobre vários aspectos, em todas as suas dimensões, área financeira, econômica, política, energética, social e psicológica. Há que se poder projetar luz na crise. Esse é o nosso lema do ano 2009-2010. E hoje nós estamos dando continuidade ao módulo Esgotamento da Matriz Energética, que é o módulo do mês de setembro, todas as quintas-feiras, né? Com curadoria de Luiz Pinguelli Rosa. A matriz energética brasileira e a mudança do clima é o tema desta noite e será abordado pelo próprio curador. Luiz Pinguelli Rosa é doutor em Física, professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi diretor da coordenação dos programas de pós-graduação em Engenharia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, o COP, por 4 mandatos. É ex-presidente da Eletrobras e atualmente é secretário executivo do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas e diretor da COP. O professor também é autor de vários livros, entre os quais Tecnologias e Humanidades, né, de Newton ao pós-modernismo, né, da editora Paz e Terra, e também da reconstrução do setor elétrico, junto com outros, reconstrução do setor elétrico brasileiro, editora Paz e Terra, junto com outros autores, que, aliás, são nossos convidados pelo próprio curador. Após a exposição do tema, nós teremos um debate com a plateia, portanto, pensem um pouquinho nas perguntas durante a exposição. Também pedimos o favor de desligar os seus celulares e, sem mais, vamos chamar ao palco Luiz Pinguelli Rosa para dar início ao evento. Vamos recebê-lo com um aplauso de boas-vindas. Bom, eu agradeço aqui o convite. É a segunda vez que eu venho aqui na CPFL para uma atividade aqui ligada à cultura sobre energia. E é raro poder se falar desse assunto com um seminário nesse ambiente, que eu acho uma ideia muito bem resolvida aqui, criar um ambiente socialmente agradável para falar de coisas, às vezes, com aspectos não tão agradáveis, né? Complicados, etc., como é o problema do esgotamento da matriz energética. O esgotamento é muito mais do que da matriz energética. O que nós temos no fundo, e foi tocado na introdução, é um esgotamento de um modelo. Essa palavra modelo é tão vaga que cabe qualquer coisa nela, mas interpreto como uma forma de produzir, de consumir, e que implica em gasto de energia em escala muito grande. E que levou, devido ao uso, em particular, dos combustíveis fósseis, mas não só eles, mas principalmente eles, a grandes problemas de convivência ambiental e social. Não é possível, num país pobre como o Brasil, separar as duas coisas. A questão do meio ambiente e a questão da pobreza. Porque num país como a Noruega, né, hoje se fala muito nela por causa do petróleo, a comparação com a Noruega, pode-se olhar no meio ambiente sem prestar tanta atenção à pobreza, porque lá a pobreza é muito reduzida. Mas no caso do Brasil, não. As duas coisas andam juntas. E um particular problema do meio ambiente é o da mudança do clima, que é o tema de hoje. Eu convidei alguns dos meus colegas aí, por recomendação da CPFL na organização, para participarem desse módulo. Eu vou usar essa coisa ali, eu não sei nem se eu deveria usar, porque talvez estrague um pouco o ambiente, não sei. Mas vamos ver se dá para projetar. Aqui estão os colegas que tiveram já aqui, o Hildo, tratando de petróleo.
o Roberto virá sobre geração elétrica e o Marcos Freitas sobre fontes alternativas de energia. É muito suspeita essa relação, porque o Hildo e o Marcos Freitas foram meus alunos. Ah, melhor olhar para cá. Ah, sim, eu tenho que olhar para lá, então vocês me desculpem. Então, o Marcos Freitas e o Hildo foram meus alunos. Roberto trabalhou comigo quando eu fui da Eletrobras por um ano e meio, no início do governo do presidente Lula. Bem, vamos passar adiante. Esse problema de esgotamento da matriz energética, do problema da mudança do clima, tem colocado de volta a questão da política energética. A política energética teve um papel importante lá pelos anos 70, por causa dos choques do petróleo que ocorreram em 73 e 79. É dessa época o Programa Nacional do Álcool, por exemplo. É dessa época que o Brasil foi procurar o petróleo no mar. Que a Petrobras passou a produzir petróleo no Brasil, porque até então era muito pequena a produção brasileira. A Petrobras era uma grande refinadora nacional e importadora de óleo cru. No mar é que o Brasil teve êxito no petróleo, que foi um êxito tecnológico, acima de tudo. Não é? Depois disso, mudou-se o panorama. O preço do petróleo, que ficou muito alto naqueles anos 70, na década seguinte caiu pelo meio dela, 84, caiu muito. E a questão da política energética foi perdendo importância. Vocês verem que no fim da década de 80, nós tivemos um grave problema no Brasil com o álcool. O álcool tinha chegado a ocupar mais de 90% da venda de carros novos, carros a álcool no Brasil. E na virada da década de 80 para a década de 90, houve uma falta de álcool no mercado. Porque houve também uma falta de política para manter o álcool. No fundo, o petróleo caía muito de preço e os governos, e no Brasil também, se desinteressaram pelas alternativas energéticas, como era considerado o álcool. Então, o álcool caiu de importância e acabou-se que os produtores de álcool viraram, em grande parte, indevidamente, exportadores grandes de açúcar. Fazendo o caminho inverso. Eles eram grandes exportadores de açúcar, o programa do álcool começou na década de 70, como eu disse, estimulou a produção de álcool, que ganhou maior importância que o açúcar, mas já no meado da década de 80 se inverteu a situação e houve falta de álcool no Brasil. Os mais velhos vão se lembrar da mistura ternária, substituindo o álcool de metanol com álcool e gasolina. Então, os carros a álcool no Brasil não eram mais a álcool, eram carros a essa mistura ternária. E o álcool continuou sempre sendo usado como aditivo à gasolina, isso nunca deixou de ser. Hoje há outros problemas. Bom, primeiro que o petróleo subiu muito. Depois dessa queda a partir da década de 80, o petróleo subiu muito, como todos sabemos. Chegou a $140 o barril no ano passado. Se vocês lembrarem que no fim da década de 90, 99, por aí assim, ele estava a tão só $10 o barril, ele subiu de 10 para 140 num período de menos de 10 anos, 9 anos. É uma subida assombrosa. Depois caiu muito e hoje já está aí por volta de pouco mais de $70 o barril. Outro fator importante que se coloca muito hoje é o crescimento de certas economias, em particular da China, com alto consumo de combustível. Isso também coloca o problema da política energética em foco. E, finalmente, o problema maior para nós hoje à noite, que é a da mudança do clima. Esse também obriga os países a pensarem politicamente. Eu estou vendo que essas transparências são para mim mesmo, porque
As letrinhas são muito pequenininhas para as pessoas mais distantes. Isso aí mostra a evolução do consumo dos diversos combustíveis e formas de energia primárias, aquelas que são apropriadas da natureza antes de transformá-las para o uso econômico e social. Vemos aí a importância enorme no passado da biomassa. A madeira servia para tudo, inclusive como fonte de energia. Depois o carvão toma o lugar, passa à frente. Depois o petróleo vem atrás, mas é curioso, o petróleo só passa o carvão bem depois da Segunda Guerra Mundial. Aí, por volta da década de 1960, até então o carvão dominava. E depois vem as outras formas aí mostradas. Energia hidroelétrica cresce muito ao longo do tempo, a nuclear, o gás natural. Agora, hoje a gente nota aí nesse gráfico que o petróleo é de longe a fonte de energia mais importante ainda. Cerca de 35% do consumo mundial. Seguida do carvão com um pouco mais de 20%. E abaixo um pouco do carvão está o gás natural. E depois as outras bem longe. Gás natural fica perto do carvão, mas hidrelétrica e nuclear bem abaixo. Se você somar gás natural, carvão e petróleo, isso dá 75% do consumo de energia do mundo. Todas as três são contribuintes fortes para o chamado aquecimento global do planeta, emitindo na combustão dióxido de carbono, que é o principal gás presente na atmosfera de origem humana e que contribui para esse aquecimento global. Houve um relatório do painel intergovernamental de mudança climática, IPCC, nessa sigla aí, e que deu muita repercussão há pouco tempo atrás, chamando a atenção de alguns problemas. Um deles, por acaso, estamos aqui logo depois de acontecer problema desse tipo no Brasil, que é os eventos climáticos extremos. Isso tem preocupado o mundo. Embora o clima seja aleatório, no passado já houve eventos climáticos muito fortes, no futuro haverá também, mas há uma preocupação se está havendo maior frequência de eventos mais fortes. Isso pode ser devido a essa mudança do clima. A mudança do clima é um fenômeno difícil de precisar. Ela tem uma tendência. Nós vamos falar um pouco disso. A observação do degelo de geleiras permanentes é um outro ponto desse relatório que chama muito atenção, dando grande impacto na sociedade, nos governos, levando até o próprio IPCC ganhar o Nobel da Paz. Isso aí é temperatura da Terra, o eixo horizontal é o tempo, isso aí é o acréscimo de temperatura da Terra. Vocês estão vendo aí que vários modelos, um dos quais é lá do meu grupo, não dá para enxergar direito, mas é o sigla IVIG, que é um instituto virtual que nós temos na COP, que trabalha com mudança global. E todos os modelos apontam um aumento da temperatura da Terra. Isso é uma concordância forte, ou seja, há uma tendência de aumento da temperatura da Terra. A projeção que se tem hoje é que isso vai ultrapassar um valor razoável, daí a possibilidade de mudanças do clima muito severas. Há uma tentativa de acordo internacional a qual o Brasil aderiu, se manifestou favorável, de se limitar em 2 graus centígrados esse aumento. Provavelmente não se vai conseguir, mas é bom que se estabeleça essa meta para não passar muito dela. Para isso é preciso mudar o consumo de energia tal qual se dá hoje no mundo. Mudar severamente. Não vou falar muito desse ponto ainda do relatório do IPCC, mas ele mostra os percentuais do aumento das emissões de gases. Estão ali mostrados. A geração elétrica, os transportes, a indústria e também o desmatamento, que é o grande problema brasileiro. O Brasil contribui muito mais para a emissão desses gases por causa do desmatamento do que do consumo de energia.
Isso é uma vantagem que o Brasil tem. E essa curva é complicada, mas vamos falar um pouco já que está aí. Essas hipérboles aproximadas, não são bem hipérboles, são aproximadamente hipérboles, porque o desenho está mal feito, elas dão a emissão de dióxido de carbono per capita. O Brasil, por exemplo, é aqueles triângulozinhos verdes que estão bem à esquerda lá. E está na hipérbole mais baixa, o que quer dizer que a emissão de CO2 per capita brasileira é muito baixa. Mas esquecendo o desmatamento, isso aí é emissão do uso de energia. Enquanto que os países ricos estão lá em cima, com altas emissões per capita. E também alto PIB per capita, etc. Há uma enorme desigualdade no mundo. Agora, precisamos prestar atenção, essa desigualdade é entre países e dentro de cada país. Isso é muito importante observar. Nós que estamos nessa sala, somos de uma classe social ou de classes sociais, depende do teórico de ciência social que quiser tratar disso, é de nível mais elevado, gastando mais, consumindo mais e despendendo mais energia. E, portanto, fazendo uma emissão de gases maior do que grande parte da população brasileira que consome pouquíssima energia. 13 milhões de brasileiros não tinham energia elétrica há pouco tempo. Existe um programa que já vem sendo desenvolvido para compensar isso, mas que não vai dar conta do recado todo. Então, há uma desigualdade enorme e essa curva está mostrando isso de uma maneira talvez muito complicada. A situação mundial é essa. Os países desenvolvidos, eles têm obrigação assumida numa convenção das Nações Unidas dedicada ao problema do clima, que foi deliberada naquela conferência do Rio de Janeiro de 1992. Foi uma reunião de cúpula com os chefes de Estado. Foi ainda no governo Collor. No finzinho, dali em diante, desandou o governo Collor. Mas aquele tempo estava ainda em pleno exercício do poder, e essa foi uma conferência muito importante para o mundo. Os países desenvolvidos ali se obrigaram, e também os ex-comunistas, que tinham altíssimo consumo energético, isso aí é 92, a reduzirem suas emissões. E países em desenvolvimento não foram obrigados a essa redução, considerando que, como na curva anterior eu tentei mostrar, a emissão per capita é muito baixa. Mas a situação do mundo hoje é o seguinte: os países desenvolvidos não estão cumprindo essa obrigação, que foi reformulada em 1997, numa reunião em Quioto, dando origem ao chamado Protocolo de Quioto. E os países em desenvolvimento estão tendendo a seguir o mesmo padrão dos países ricos. Por exemplo, a China está consumindo muito combustível fóssil. Nós vamos ver que o Brasil tem umas diferenciais. O nosso problema, como eu já disse, não é emissão de energia, mas sim emissão de desmatamento. Mas, de qualquer modo, seguimos também essa tendência. A elevação do padrão de vida da população faz consumir mais energia e emitir mais gases. É possível uma solução para isso? Essa é a questão que está o mundo enfrentando. E que leva ao esgotamento, repito eu, não dessa matriz energética mundial, mas desta forma de produção e consumo. Há um erro grave que às vezes se ouve de separar uma coisa da outra. Podemos ficar com o mesmo padrão de produção e consumo com outras energias que tomarão lugar dessa. Isso não vai acontecer. É preciso mudar também este padrão. Essa é a questão mais importante. Como eu disse, há uma desigualdade enorme entre países. Por isso, em 92, se decidiu aquilo que eu mostrei. Os países desenvolvidos e ex-comunistas eram obrigados a reduzir suas emissões de dióxido de carbono e os países em desenvolvimento não. Mas há um problema curioso. Dentro do Brasil, uma parcela da população tem um consumo alto e tem uma emissão de gases per capita idêntica ao europeu. Idêntico ao americano é difícil, porque os americanos são exagerados. E há um outro ponto que é bom, aproveitando aqui o ambiente amigável,
é muito difícil falar disso com um copo de uísque na frente. Uma coisa interessante é que energia não é medida de felicidade, consumo de energia. Os americanos consomem per capita o dobro dos europeus. O padrão de vida americano inclui o hábito popular de comer cachorro-quente e hambúrguer com Coca-Cola. E os europeus, queijo com vinho. Então, não gastar o dobro de energia per capita para passar de queijo e vinho para Coca-Cola com cachorro-quente não significa lá grande coisa. Não é? Então, é possível mudar a maneira de viver sem isso significar uma coisa necessariamente má. A mudança do clima é realmente global. Porque a gente fala em global a toda hora, é uma palavra desvalorizada, porque se tudo é global, nada é global. Existe um problema na física que é a chamada teoria completa, que vai incluir tudo, todas as forças da natureza. Mas na epistemologia, na filosofia da física, se discute o contrário. Essa teoria do todo é a teoria do nada, porque toda teoria que dá certo é a teoria de alguma coisa específica. Se você quer fazer a teoria do tudo, você quer como os físicos estão. Corda, supercorda, uma maluquice danada, não consegue resolver o problema. As teorias são destinadas a resolver determinados problemas. A resolver todos os problemas é muito difícil. Então, a palavra global é usada pelos sociólogos, economistas em particular, para tudo, e acaba não significando nada. Porém, no clima, o problema é verdadeiramente global. É difícil dizer quem vai escapar do problema. Por exemplo, se aumentar o nível do mar, que é uma das consequências do aumento da temperatura da Terra. Segundo lugar, a contribuição para esse efeito, ela mistura tudo na atmosfera. Quer dizer, quando eu jogo um gás na atmosfera, ao longo do tempo ele se mistura completamente. Eu não posso dizer o gás brasileiro está aqui, o gás americano está ali. Não, o gás mistura tudo. É um real problema global. Não é? E vai haver, esse ano, uma conferência em Copenhague, onde esse problema vai ser discutido, porque em 2012 esgota o período de vigência do, que eu já falei aqui, protocolo de Kyoto. E vai se ter de repactuar o que se vai fazer no mundo sobre esse assunto. A contribuição de algumas fontes de energia, carvão, petróleo, gás natural, principalmente, hidroeletricidade é polêmica, mas tem uma certa contribuição, e nós trabalhamos muito isso lá na minha instituição, de quanto contribui a hidroeletricidade, há muito tempo, e não contribui. A biomassa, não, o álcool, por exemplo, não, porque a contribuição é muito pequena, porque você usa combustível fóssil na produção do álcool. Mas o álcool em si, você queima o álcool e ele vai para a atmosfera, o CO2 da queima, mas depois é absorvido de volta no crescimento da cana. E no caso do álcool, de cana-de-açúcar, você queima o bagaço para produzir o álcool, o que não ocorre no milho usado na produção de álcool nos Estados Unidos, que não tem o bagaço, e queima óleo combustível para produzir o álcool. Aí lá não há esse fechamento do ciclo. Fontes alternativas, solar, eólica, também não contribuem. E, importante, o nuclear não contribui. Ele tem todas as culpas no cartório, por causa da radioatividade, etc., mas para efeito estufa, não. Essa figura também é muito difícil de ler, mostra que o Brasil tem várias opções de energias renováveis, que não contribuem para o efeito estufa. Álcool, hidroeletricidade contribui muito pouco, o bagaço de cana que vem junto com o álcool, enfim, o carvão vegetal, se ele é feito de florestas plantadas, não contribui. Se é feito com desmatamento, contribui. Aí vai depender. E há outras fontes que podíamos expandir. Usamos muito pouco a eólica ainda, quase nada solar. O lixo urbano é uma fonte de energia. Isso tudo pode ser mudado. Há uma experiência positiva no Brasil, eu já falei um pouco, que nosso problema de emissão de gases não é a energia, usamos hidroeletricidade, baixa emissora, usamos álcool, carvão vegetal, bagaço de cana, e temos algumas experiências de programas de eficiência energética, como o Procel da Eletrobras, que vai mal hoje, mas já andou muito bem no passado.
Isso mostra, as duas cores estão infelizes, muito parecidas, mas é apenas para dizer que o Brasil tem uma composição da sua matriz energética muito favorável. Cerca de 45% dela é de energia renovável. No mundo, esse percentual fica na faixa pouco acima dos 10%. E nos países ricos da OCDE, pouco acima dos 5%. Então, nós temos uma vantagem enorme na composição da nossa matriz energética. Há uma opção importante que o Brasil usa muito pouco, que é a energia hidrelétrica, em relação ao total. Usamos cerca de 30% do potencial brasileiro. Mas há dificuldades ambientais por causa da inundação provocada pelas barragens. É um debate muito forte. E o que tem dado aí, na realidade, em alguns leilões de energia, é uma solução ruim. São usinas a carvão mineral e a óleo combustível, que são piores do que as de gás natural ainda. Emitem muito para a atmosfera. O Brasil usa pouco essa forma de energia para gerar eletricidade, mas ultimamente aumentou essa participação. Isso é apenas para chamar a atenção de que o Brasil é o país de maior quantidade de recursos hídricos do mundo e fica em quarto lugar no uso desses recursos hídricos, atrás da China, Estados Unidos e Canadá. Esses pontos aí, essas duas curvas, duas figuras mostram, uma delas que o Brasil utiliza muito menos a sua energia hidrelétrica do que outros países que estão aí mostrados, na figura de cima. E na figura de baixo, o que está ali mostrado é que a participação da hidroeletricidade na geração elétrica do Brasil é muito alta. Ele só fica atrás da Noruega. Está faltando o Paraguai ali. Se puser o Paraguai ganha da Noruega, que o Paraguai é uma grande usina hidrelétrica com algumas pessoas morando perto dela. Então, é um país que sobra energia hidrelétrica, o Brasil compra grande parte da energia de Itaipu. Mas a lição daí é só uma. Nós usamos muito menos os recursos hidrelétricos que dispomos, hidráulicos, não é? Do que muitos países do mundo, incluindo os Estados Unidos, etc. Embora a geração elétrica nossa seja a grande parte dela hidrelétrica. Isso aí mostra a situação do Brasil. É um país de tamanho continental, aquela rede elétrica ali desenhada cobriria toda a Europa, de Lisboa até Moscou. O tamanho da rede brasileira, em extensão, é europeu. Agora tem um pedação ali sem rede, não é? Vocês estão vendo que naquele parte superior, que é a região norte, a Amazônia, não há rede, é a região dos sistemas isolados, sem rede elétrica. Não há uma rede de transmissão, nem Manaus tem transmissão elétrica. Não é? O Brasil tem várias possibilidades, eu já falei um pouquinho nisso, de uso de energia. Não falta opções para o Brasil. Ali só tem uma que eu vou voltar a falar um pouquinho, que é a energia do mar, que é esquecida. Energia solar, sempre fala-se nela, ainda que não se use tanto quanto se pudesse. Energia eólica, essa então está na moda. Vai haver até um leilão para energia eólica no Brasil agora. Mas a energia do mar está longe ainda de se ter utilização possível e necessária dela. Isso é só uma figura mostrando o que eu já falei sobre o ciclo do carbono no uso da biomassa, em particular do álcool aí. Há uma discussão sobre o álcool enorme. O álcool é uma solução de mudança para superar esse esgotamento da nossa matriz energética? No Brasil, foi uma contribuição interessante. Ele foi adotado por causa dos choques do petróleo da década dos 70, em 73 e 79. Os americanos seguiram agora esse caminho, mas como eu já falei, eles usam álcool de milho. E quando usa álcool de milho, não tendo bagaço para queimar, eles queimam combustível fóssil. Então a vantagem de usar o biocombustível se desfaz, porque ele emite CO2 quando você queima o óleo para destilar o álcool. No Brasil, para vocês terem uma ideia, aí problemas a resolver. Nós usamos no álcool 1/3 da energia da cana.
O outro terço está no bagaço. Em parte é usado, as próprias usinas usam para gerar eletricidade, para produzir calor. Um pouco é vendido para a rede, a CPFL certamente compra um pouco de energia de geração termoelétrica com bagaço de cana. Mas grande parte desse bagaço não é bem usado. Queimado com ineficiência e mesmo simplesmente não utilizado energeticamente. Agora, uma outra parte da energia, o outro terço da energia da cana seria a folhagem dela, as pontas, que são queimadas para o corte manual. Hoje é uma tendência à mecanização, que tem a desvantagem de reduzir mão de obra, e o Brasil precisa de dar emprego. Não é? Nós aqui, os ricos ou riquinhos, como somos, temos o maior problema, não em Campinas, essa cidade pacífica, mas em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, para andar na rua. Não é? Agora, em Salvador, existem ataques, eu não sei o que está acontecendo lá. São Paulo já foi parada pela decisão de um grupo de marginais. O Rio de Janeiro, volta e meia, um bairro ou outro porque não tem trabalho. Há um problema social do Brasil enorme, o que dá a lógica do Bolsa Família aí do governo. Né? Mas não resolve. Nós temos que desenvolver o Brasil. Não é? Então, eu acho que a questão do trabalho é muito importante. Mas o trabalho de cortar cana não é trabalho razoável. Não é? Então, temos que arrumar outros trabalhos. Eu, uma vez discutindo sobre o uso do lixo para gerar energia, ouvi de uma pessoa bem intencionada, ligada até a movimentos de organizações não governamentais, dizendo, mas se você fizer isso, você vai tirar o trabalho do catador de lixo. Mas isso lá é trabalho? Catador de lixo? A nossa sociedade tem que mudar também isso. Quer dizer, o mundo não é só o problema de energia. Está esgotado o mundo. Esse mundo que a gente fez, nós mais velhos, vocês mais novinhos estão só começando a fazer, não se mantém. Não é? É preciso mudá-lo. E eu acho que esse é um problema social. Outra discussão internacional é o uso da terra para a produção do álcool. No caso do Brasil, se usa uma percentagem pequeníssima da área disponível para a agricultura. Pode-se produzir álcool sem fazer desmatamento, etc. Se o Brasil resolvesse exportar álcool para o mundo todo, não é que o Brasil resolvesse, se o mundo todo resolvesse importar álcool do Brasil, não ocorre isso porque existem barreiras alfandegárias de proteção da produção agrícola de cada país, e é muito difícil exportar produtos agrícolas além de certo limite, mas se pudesse, nós teríamos que discutir aí sim se é interessante o Brasil crescer e crescer e crescer a produção do álcool, como acontece com a soja. A soja ocupa 21 milhões de hectares, o álcool ocupa, depende do ano que se pegar esse dado, algo em torno de 4 ou 5, 7 a cana. Mas a cana vai em grande parte com açúcar também. O álcool fica aí com 4 a 5. Comparado com soja, quase nada. Comparado com a criação de gado, muito menos. Ela ultrapassa 100 milhões de hectares. O Brasil não tem problema de terra. Não é? Então, podemos usar o álcool sem grande problema nos automóveis. O biodiesel é novo, é interessante, mas não da maneira que ele está sendo feito, de soja. Por quê? Não. Porque o soja, ao contrário da cana, está penetrando na região norte e é um dos fatores do desmatamento. E nós não devemos contribuir para aumentar o desmatamento. Então, o biodiesel é bom, mas não o de soja. Isto não está resolvido, porque a absoluta maioria do biodiesel que está sendo produzido no Brasil vem do soja. Já falei esse negócio de hidrelétrica. O que é isso aí? É óbvio, tem que reduzir a pobreza. Plano Nacional de Mudança Climática. Existe uma coisa chamada Fórum Brasileiro de Mudança Climática, criado pelo Fernando Henrique Cardoso, por sugestão do Fábio Feldman, que é um ambientalista de São Paulo, que todos conhecem, bastante presente, etc.
E eu fui encarregado no governo Lula, a partir de 2004, de secretariar esse fórum. Eu não ganho nenhum tostão para isso, não é o meu emprego, nem o meu modo de vida. Eu sou professor de universidade, diretor da pós-graduação de engenharia, da COP. Mas participo dessas reuniões, organizo algumas das reuniões desse fórum. E esse fórum levou ao governo a ideia de um plano. Já que estão fazendo tanto plano de ação, vão fazer um plano de ação para evitar aumentar a contribuição do Brasil para a mudança do clima. Era ainda o período da Marina Silva no Ministério. Conversamos com o presidente da República, ela e eu, e o convencemos. Esse plano foi feito e aprovado já quando o Mink ocupava este mesmo cargo, no dezembro de 2008, numa reunião do presidente da República com esse fórum. Algumas propostas estão aí. A criação de uma rede de pesquisa, ela foi criada, é coordenada por um colega do INPE, que é o Carlos Nobre, que já esteve aqui, eu me lembro disso, em alguma outra rodada de debates, e criou-se o Plano Nacional, esse que eu já citei no dezembro de 2008, que está sendo implementado. A meta principal é a redução do desmatamento. E está dando certo. A gente não sabe bem por que está dando certo, se é sorte ou se é ação de governo. Porque existem fatores exógenos, o mercado mundial, a demanda do soja ou da carne. O Brasil exporta muito soja e carne. E isso é um fator de expansão da fronteira agrícola inadequado, porque você podia aumentar a produção dessas coisas sem aumentar a área tanto, usando melhor as áreas já desmatadas. Essa é uma ideia. Há outras questões colocadas no plano de ação sobre transporte, sobre energia em geral. Transporte no Brasil é tudo rodoviário. Bom, tá bom, nós usamos álcool, mas não basta. No transporte de carga e de passageiro urbano, nós usamos diesel. E tem muito brasileiro que usa o transporte urbano. Aliás, é um número socialmente curioso. Se vocês pegarem o balanço energético brasileiro, somarem álcool com gasolina e compararem com o consumo de diesel no transporte urbano, álcool com gasolina é mais ou menos 2,5 vezes o diesel no transporte urbano de passageiros. Se você vê a posse do automóvel no Brasil, ela é na faixa de 12% da população. 12% da população utiliza no transporte 2,5 vezes o que utilizam 88% restante. Isso mostra a desigualdade do Brasil. Enorme desigualdade, não é? Bem, vamos adiante. Sobre energia, já é mais ou menos óbvio que o Brasil tem que procurar uma política de biocombustível sustentável e eficiência energética. Esse é um ponto ótimo para se economizar a remissão de gases, é melhorar o uso de energia, evitando o desperdício. Não é? Eu vou dar uns exemplos aqui, encaminhando, afunilando um pouco a nossa conversa, de atividades lá da minha instituição, e que tem a ver com o nosso tema. Um deles é o que eu já falei. A gente tem estudado muito a emissão dos gases das barragens, das hidrelétricas. Isso aí é um colega fazendo medidas em uma das barragens. Aqui é a maneira de coletar esses gases e nós fizemos já medidas no Brasil todo. E há, de fato, emissões, embora elas variem muito. Em geral, são muito pequenas. Alguns casos, não. O famoso caso da usina de Balbina, no Amazonas, é uma usina pior do que uma termoelétrica em relação a emissões de gases de efeito estufa. O grande problema da barragem não é o CO2, é o metano. Porque o CO2, em grande parte, ele volta, porque existe vida dentro d'água. Existem coisas que vêm das margens para os reservatórios e que trazem biomassa que saiu da atmosfera, o carbono, porque a fotossíntese o tempo todo absorve carbono. Mas o metano não. O metano não vem da atmosfera, é produzido em processos
bioquímicos dentro da barragem. Mas, tirando casos extremos, o exemplo pior é o de Balbina, a emissão é pequena, bem menos que de uma termoelétrica. Esse é um projeto interessante, que eu estou muito animado com ele. É um ônibus que a gente fez na COP elétrico. Esses são 3 conceitos sintetizados aí. Nós temos, nesse mesmo projeto, um ônibus a pilha combustível, totalmente nacional, um ônibus elétrico com bateria, em uma autonomia bastante razoável, aí, de uns 130 quilômetros de autonomia. Para um ônibus urbano é possível usá-lo. E um ônibus híbrido, usando um pequeno motor a álcool e um gerador. E eu acho que o mundo provavelmente vai usar mais o transporte elétrico. É perverso lembrar que alguns podem ter memória que o transporte elétrico era muito usado nas superfícies, não é? Os bondes, depois ônibus elétricos, trolleys, São Paulo, Rio, e foram eliminados. E hoje a tendência é a volta ao veículo elétrico, incluindo o carro elétrico, que é uma possibilidade. Não é? O ônibus é mais fácil, por isso nós fizemos. Porque um dos grandes problemas desses veículos é o peso das baterias e o espaço que elas ocupam. Então, para um automóvel, isso é muito mais complicado, embora se trabalhe nessa direção. O ônibus é mais fácil acomodar. Eu acho isso importante e deve ser muito usado no futuro. Isso é um trem de levitação magnética, que também a gente trabalha lá, e que é uma maneira de eficiência energética. Do ponto de vista energético, ele gasta muito pouca energia, porque não tem nenhum atrito, ele flutua e se desloca. Um veículo leve urbano está sendo feito, já existe um protótipo em escala reduzida, e nós estamos fazendo agora em escala real, em 300 metros de distância, ligando 2 blocos da universidade. E eu acho que também é uma solução, como o ônibus elétrico, interessante, mudando um pouco a forma de usar a energia que se tem. Isso é o nosso... Isso aqui é o local, aquilo que eu mostrei antes, é o local onde fica essa planta de biodiesel, que é usada para testar vários materiais diferentes, como eu digo, para escapar do soja. Inclusive, eu queria mostrar, é isso daí. Esse daí é o uso de esgoto sanitário para produzir biodiesel. Há várias formas de produzir biodiesel melhores do que o uso do soja. E quando você usa biodiesel de esgoto sanitário, se essa tecnologia se mostrar econômica, que isso é uma questão ainda de escala da universidade, você tem 2 problemas resolvidos. O do esgotamento sanitário, em parte, não todo, e o da energia. Não é? O mesmo ocorre quando você usa o lixo. Isso aí é uma usina de lixo também de projeto que nós colaboramos, é uma usina privada no terreno da universidade, lá da UFRJ, onde está a COP, e que utiliza lixo para geração elétrica. Isso podia ser usado também para ajudar o problema do lixo. Quando você faz isso, você ajuda a resolver o problema do lixo, que ocupa, às vezes, áreas enormes, quando é um aterro sanitário. No Brasil, em geral, é um lixão onde se abandona lá, sem nenhum cuidado, aquele material. Não é? E quando você faz isso, usando o lixo para fazer energia, você evita a emissão do metano que o lixo, na decomposição no terreno, produz. Segundo lugar, você evita o uso de termoelétricas a óleo combustível, que o Brasil está usando já, infelizmente. Ou carvão mineral. Não é? Ele tem dupla vantagem quanto ao problema dos gases. Então, é uma outra solução que o Brasil pode usar muito mais do que usa aí países europeus, e o próprio Estados Unidos usam já em certa escala. O Brasil tem exemplos cá ou acolá muito escassos. Isso daí é o mais interessante para mim. É o uso das ondas do mar. Projeto que também nós fizemos lá. Usar esse movimento do vai e vem da onda para acionar um êmbolo. Um êmbolo pressiona um circuito fechado de água
que se acumula numa câmara de alta pressão e espirra como um xixi em uma turbina das mais simples, que chama-se turbina Pelton. É quase uma roda d'água, turbina usada nas hidrelétricas. É um sistema que é um ovo de Colombo. Toda a tecnologia é muito simples. Não conseguimos convencer nenhuma estatal de energia elétrica a fazê-lo, mas a Tractebel está fazendo esse projeto da COP no Porto de Pecém, em Fortaleza, que é essa localização aqui. Então, isso aqui é a mesma coisa, simulada. Isso aqui é uma fotografia. Ele já funciona lá no tanque oceânico que a COP tem para estudos de petróleo. E esse daqui não, é uma simulação do Porto de Pecém, que é esse daí, onde vai ser colocado. A posição mais ou menos é aquela. O Porto de Pecém tem essa estrutura bem avançada no mar. Hoje a gente trabalha nisso para fazer offshore, ou seja, sem uso da costa, usando a tecnologia do tipo que se usa na produção de petróleo. Porque aí você não precisa de ancorar em nenhuma terra firme. O potencial de onda do mar é muito grande no Brasil e isso parece ser economicamente viável. Nós fizemos lá uma sugestão ao governo, já faz algum tempo, e estamos voltando a discuti-la, é a utilização dos recursos que se esperam muito vultuosos do pré-sal, um fundo que vai ser criado, e o próprio presidente já disse que o governo pretende usá-lo em vários pontos, redução da pobreza, saúde e educação, e também tecnologia, desenvolvimento tecnológico, meio ambiente. Nós achamos que as energias alternativas voltadas para evitar essas emissões de gases do efeito estufa são também meritórias e, inclusive, compensam um pouco o fato do uso desse petróleo do pré-sal, que deve ser no Brasil ou exportado, vai também contribuir para muitas emissões de gases. Não é? Então, achamos que seria possível uma política de maior incentivo às fontes alternativas de energia. Eu acho que essa é a última transparência. E eu não sei se eu estou no tempo, atrasado, adiantado. O professor deu praticamente quase 60 minutos. 50. Quase, então tá bom. Então tá bom. Muito bem. Então, o senhor já completou. Podemos Sim, passar então para o debate com a plateia. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, levantem a mão, serão atendidos pelas nossas colaboradoras. E, por favor, isso, na ordem, vocês serão atendidos. Tenho aqui já o doutor Iabico. Pois não. Então, pedimos, por favor, para serem breves, para que o máximo número de pessoas possa ser atendido. Boa noite, professor Pinheiro. Seja bem-vindo aqui em Campinas. Meu nome é Luiz Iabico, sou vereador aqui na cidade de Campinas. Uma pergunta bem simples. Eu não estou localizando. Aqui, estou aqui. Atrás da câmera. Estou aqui. Obrigado, tá bom. Uma pergunta para o senhor. Nessa convenção de Copenhague que está se aproximando, que está causando notícias quase que diariamente, o que o senhor espera do IPCC, se é que terá um novo relatório depois dessa Convenção de Copenhague? Muito obrigado. Eu falo logo? Uma, tá bom. O IPCC é um grupo de pessoas que trabalham nessa área, na parte acadêmica, alguns, às vezes em governos ou empresas, predominantemente parte acadêmica, mas com outros também. Eu participo do IPCC já faz alguns anos, em muitas reuniões, e vários colegas nossos aqui do Brasil. Lá na COP, no momento, nós temos 4 colegas participando do IPCC. Mas o IPCC só faz estudo e relatório. Estudo não, ele coleta resultados de estudos, faz uma apreciação e relata. A última foi esse que deu muita repercussão, que eu falei aqui. Outra coisa é o que vai acontecer em Copenhague,
que é uma reunião de governos, de representações de governos, sob a égide da ONU, para tomar uma decisão do que fazer após 2012, que está em vigor esse período de 2008 a 2012 para os países desenvolvidos e ex-comunistas reduzirem emissões. E não vai ser alcançado, a meta dada aos países não será alcançada. Tirando raríssimas exceções, vamos a César o que é de César, a Inglaterra e a Alemanha. A Inglaterra, muito por causa da passagem do carvão mineral para o gás natural na geração elétrica. E a Alemanha devido à unificação da Alemanha Oriental e Ocidental. Estados Unidos, por exemplo, está fora do protocolo de Kyoto e tem aumentado muito as emissões. Há uma intenção agora, com a própria presença do presidente Obama, que mudou a política americana nesse aspecto, e das declarações de intenção de países europeus, do Japão agora, recentíssima declaração, de reduções que esperamos repercutam na Conferência do Clima. Que uma coisa é a decisão voluntária de cada país fazer uma redução de emissões. O Brasil, por exemplo, fez isso naquele plano que eu citei. Outra coisa é o compromisso internacional. Mas mesmo no compromisso internacional, o que nós vimos é que eles não foram cumpridos. Ou seja, a questão do clima não está sendo levado a sério pelos governos e empresas, em média, com exceções, no mundo inteiro. Não é? Então, Copenhague, eu não sei o que vai acontecer direito. O Brasil está mudando a sua posição. O Brasil tinha uma posição bastante dura, desde o início, corretamente dura, porque, de fato, os países mais ricos têm uma emissão muito maior, per capita em particular. Mas, hoje em dia, a situação está ficando tão crítica que é preciso todos os países terem algum tipo de contribuição. Nossa contribuição tem que ser a redução do desmatamento em primeiro lugar, mas também o desperdício de energia pode ser muito reduzido. Não é? O Copenhague não vai acontecer milagres, mas pode dar um passo na direção de um compromisso mais sério dos países para evitar o crescimento dessas emissões de gases. Professor, aqui, ó. Boa noite. Meu nome é Diogo, eu trabalho aqui na área de meio ambiente da CPFL. Em termos, a minha pergunta ia começar dividida em 3 partes, igual a do vereador, sabendo o que o senhor pensa sobre a prorrogação do protocolo e etc. Mas já que o senhor já discorreu sobre isso, eu gostaria de fazer outra consideração. O senhor pensa, né, já tendo a experiência que o senhor tem, que o Brasil vai, dentro do acordo internacional, ter que assumir alguma meta específica, né? E, além disso, com relação ao MDL, se o Brasil assumir essa meta, o senhor acha possível a extinção dos nossos projetos de MDL, vamos dizer assim, de venda de crédito de carbono, por nós termos uma meta também internacional? E, por fim, a parte da nossa redução de desmatamento, né? Existe um projeto piloto da ONU, né, que são os REDs, né? Reduction Emission from Deforestation and Depreciation, que coloca incentivos fiscais para que as pessoas deixem de desmatar. Eu gostaria de uma posição do senhor referente a isso também. Você acha que vai ser expandido, o Brasil vai começar a receber vários incentivos, haverão projetos, etc. Vamos lá. Eu acho fundamental pensar a mudança do clima, inclusive economicamente, para haver soluções viáveis. Porque nós não vamos imaginar o mundo entrando em colapso econômico e as pessoas morrendo de fome, em vez de morrer de acidentes, de eventos climáticos extremos, etc., imediato. Então, é preciso soluções economicamente viáveis. E, portanto, mecanismos como o MDL ou o novo, em discussão, RED, são instrumentos. Mas nós não podemos subordinar as coisas ao instrumento. Não é? Eu acho que é preciso tomar o cuidado, na sua pergunta é ótima porque coloca isso com clareza,
Se tiver de acabar o MDL, é que acabe. O MDL é um mecanismo. Não é? E ele dá resultado. Se vai entrar o RED, muito bem. O que eu acho é que nós não podemos pensar na mudança de clima só desse ponto de vista. O grande erro do que está acontecendo no mundo foi subordinar a solução da mudança de clima ao mercado. Se o mercado levou a gente à crise mundial de 2008, ele vai resolver a mudança de clima? Não. Ele contribui, tá bom? Tem que usar, como eu estou dizendo, porque tem que ser econômica as soluções. Elas devem levar em conta isso, mas não subordinar. Então, o Brasil, na minha opinião, deve assumir com outros países em desenvolvimento meta de redução do crescimento, mudança da derivada. O valor absoluto, quem tem que reduzir são os países ricos, porque eles emitem demais per capita. Mas como nós aumentamos as nossas emissões, nós devemos reduzir esse aumento. E sim, setorialmente, no caso do desmatamento, nós devemos nos comprometer a reduzi-lo. Aliás, nos 3 anos últimos, com a exceção do último ano, portanto, os 3 anos, de 4 anos atrás até o ano passado, reduziu. O ano passado aumentou um pouco, e agora esse ano os dados indicam novamente uma redução importante do desmatamento. Não é? Eu acho que o Brasil deve se comprometer a reduzir o desmatamento. Quanto ao RED, eu acho que é um mecanismo a mais. Agora, o Brasil ficar rico com o RED, eu não acredito. Cada brasileiro sentado embaixo de uma árvore, com um facão na mão, para tomar conta da árvore. E os americanos dando dinheiro para a gente. Fica aí embaixo da árvore e eu vou te dar dinheiro. Isso vai dar, no máximo, uma bolsa-árvore. Isso não é caminho para o país desenvolver. Que a gente, quando está falando em 2050, que essa discussão dessas... Por exemplo, todos os países estão prometendo reduzir suas emissões em 2050, em 2020. A gente tem que mudar o Brasil. Nós não podemos apontar uma solução em que os brasileiros vão ficar tomando conta de árvore. Isso não é emprego para ninguém. Porque eu não acredito que... Bom, se me pagar $5.000 por mês para tomar conta de árvore, eu tomo. Agora, por $50 não vale a pena. Então, é preciso ter um caminho para o Brasil ser um país decente, com pessoas empregadas, com a dignidade que nós temos nessa sala, e não aquelas pessoas que estão morrendo com desabamento de barraco embaixo de barranco, por eventos climáticos que podem ser causados pelo nosso consumo de energia. Porque quem consome energia não é aquele pobre coitado, sim nós que temos carro, uma porção de bugiganga em casa, viajamos de avião para cima e para baixo. Né? Esse é o problema. Isso é que é mudar a matriz energética, mudar essa diferença. Boa noite, professor. Eu sou Felipe, editor do site da CPFL Cultura. A gente está transmitindo agora essa palestra online. Chegaram várias perguntas, uma delas é do Marcelo Bacalini, que também é colega nosso, trabalha na CPFL Energia de Monte Alto, aqui no interior de São Paulo. E a pergunta dele é: ao que podemos atribuir a baixa utilização de energia solar? Não seria interessante um subsídio do governo para um aumento da utilização dessa energia? Nesse programa de habitação popular, que está... Eu esqueço o nome dele, como é que ele chama? Não é Casa para Todos. Não. A minha casa, a minha não sei o quê. Esse programa, ele colocou corretamente que uma parcela, um percentual dessas obras tenham incluídas coletores solares para aquecimento d'água. É muito caro uma pessoa ter, até na classe média, você tem uma casa, um apartamento, seja o que quiser. Um apartamento é muito difícil energia solar, porque as pessoas se empilham umas em cima das outras, ficam com um telhadinho para todo mundo, um embaixo do outro. Não dá, não é? Mas em casas e edifícios baixos é muito fácil usar a energia solar para aquecimento d'água. Mas se você já tem a casa, a obra para incluir isso é muito cara. E o próprio coletor em si, fora a instalação.
Mas quando você vai fazer a casa, o percentual de acréscimo da obra para botar o coletor solar é muito pequeno. E se fizer isso em larga escala, vai cair o preço do coletor solar, que hoje deve estar, um todo sofisticado, R$1.000, alguma coisa assim. Mas se uma casa vai custar 20, uma casa popular, R$20.000, alguma coisa assim, você tem um percentual pequeno, 5% do valor da casa. Não é? Então, eu acho que há um caminho. Me parece que a Prefeitura de São Paulo incluiu nas posturas municipais a exigência de coletor solar. Não tenho certeza, mas isso foi bastante discutido, não sei exatamente o fim da história. Eu acho que devia ser uma orientação, porque, em geral, construções residenciais ou edifícios é uma atribuição de normalizá-las dos municípios. Né? Que houvesse uma coalizão para que se estabelecesse a colocação de coletores solares para aquecimento, aquecedores solares de água em todos os prédios em construção, que tivessem cabimento de fazer isso. Não é? Já a célula fotovoltaica, que gera eletricidade diretamente com a luz solar, ela está num patamar bem caro ainda para um uso generalizado. Embora, para usos específicos, ela também tenha uma contribuição a dar. E eu acho que o governo precisa de uma política de estímulo, sim, de todas as energias renováveis, incluindo a solar, entre elas. Boa noite, professor. Eu sou a Marina, na área de mercado daqui da CPFL também. A minha pergunta é em relação aos ônibus elétricos que o senhor mencionou na sua palestra. Eu gostaria de saber o que o senhor e a sua equipe pensaram acerca do descarte dessas baterias, o que vai ser feito delas. Esse é um problema de todas as energias alternativas, não é? Não há nenhuma delas totalmente inocente. Até a energia eólica é guilhotina de pássaros. Quer dizer. Então, nós sempre temos esse problema, e você coloca corretamente. E é preciso cuidar disso. É verdade que as baterias já são usadas largamente, os automóveis individuais ou qualquer veículo de motor de combustão interna dá a partida com bateria. Então, as baterias são um objeto tecnológico já de grande difusão. Não é? Vai ser o mesmo tipo de problema. Num primeiro momento, isso não é um grande problema adicional, porque o uso é muito restrito. Não há de ser um ou outro ônibus a mais que vai usar mais bateria que vai fazer a diferença. Então, eu acho que é o mesmo problema que nós temos já de descarte de baterias. Claro que algumas tecnologias são mais agressivas do que as outras. E você tem razão, era preciso até normalizar usos de baterias, se elas forem muito mais usadas do que hoje. Num grande número de carros elétricos, né, no mundo, no Brasil, até fora, etc. Mas eu acredito que esses problemas tecnológicos devem ter soluções. Não é? Como nós temos problemas de pilhas, não é? Essas pilhazinhas que nós usamos nos nossos pequenos aparelhos domésticos ou de portáteis são também problemas, não é? E mal resolvidos, frequentemente. É o problema do lixo, é o problema do descarte. E nós temos a nossa tragédia brasileira do Césio 137 em Goiânia, que uns médicos imbecis largaram abandonado num prédio não mais usado. E pobres que não sabem inglês, não sabem o que é danger, e nem um trevo de 4 folhas, que quer dizer radioatividade, acharam aquilo ótimo. Pegaram e levaram para casa. Não é? Então, o descarte de coisas usadas tecnológicas é um problema seríssimo da nossa sociedade. E por isso que eu digo que nós não precisamos só mudar a matriz energética, não é só ela que está esgotada, não. A nossa sociedade está esgotada dessa forma. Tem que mudar, tem que ter outros padrões. Não quer dizer que a gente tenha que abrir mão do conforto, da luz elétrica, dos veículos que permitem maior facilidade de deslocamento. Não é isso. Mas temos que ter um outro padrão de uso da tecnologia. E aí questões como descarte
incluindo as baterias, têm que ser bem resolvidas. Boa noite, professor. Aqui. É. Meu nome é Antônio Panicari, sou professor da Poli. E essa sua última observação é quase que uma resposta à pergunta que eu vou fazer. O problema é tecnológico ou o problema é cultural? Como que se convence americano de tomar vinho e comer queijo em vez de Coca-Cola com cachorro-quente e gastar o dobro da energia? Como é que se convence as pessoas para transportar 80 quilos, entrar numa máquina que pesa 800 quilos, ocupa 50 vezes a área? Como é que se muda essa cultura? O senhor tem toda a razão, concordo. Até porque tecnologia é uma questão cultural. A tecnologia não está fora da cultura. Ela é, em si, uma questão cultural, no sentido mais amplo da palavra cultura, né? Eu, quanto mais velho fui ficando, eu já estou bastante, eu fui me interessando cada vez mais por problemas que relacionam a ciência, a tecnologia, aos problemas mais amplos, não é? Eu até tenho um livro que foi citado aqui há pouco, que chamado Ciências e Humanidades, que dá essa preocupação. Eu considero inseparável a tecnologia e a cultura, não é? Eu acho que é preciso mudar a cultura e, dentro dela, a tecnologia, ou o uso da tecnologia. Eu não acho que a gente deva fazer a apologia russoniana de que a vida boa é a vida selvagem. Eu tenho verdadeiro horror de escorpião, lacraia. Não é? Não é a natureza, eu gosto dela, mas nem tanto. Não é? Então, eu acho que a vida civilizada ninguém vai abrir mão disso, né? Vamos todos agora viver a vida natural. Não é possível. O mundo não volta. Mas é preciso realmente ter uma outra cultura. O exemplo que o senhor deu do automóvel individual é um problema mesmo. Ele terá o futuro? Não sei. Porque, de fato, é um nível de ocupação 1,5, né? Mais ou menos, é um número mundial. Em geral, um carro está andando com uma pessoa e meia, né? É uma média. E carregando 800 quilos, um carro modesto, mas o carro frequentemente é de 1 tonelada, quase a mesma coisa, enfim. E ocupando áreas de estacionamento e demandando obras públicas, que demandam cimento, que demandam energia, que demandam asfalto, que demandam energia. Então, eu acho que, de fato, esse padrão cultural vai sofrer modificações. E eu acho que a questão climática coloca muitos problemas. Infelizmente, eles não são devidamente discutidos. E se dá um disfarce apenas discutindo como se mudanças tecnológicas puramente resolvessem tudo. Então, eu vou ter tudo que eu tenho, está tudo igual, mas, em vez de usar energia disso, vou usar energia daquilo. E o mundo fica tudo igual. Não vai ser assim. Agora, eu acho que tecnologia está dentro da cultura, na minha opinião. Professor, o meu nome é Sark Pauli, e eu sou paulista, e fui gestor lá na médica, com especialização em parte 1 no começo da década de 90, e em 92 eu fui demitido por ordem do psiquiatra, eu já não trabalho mais quase 20 anos, mas eu tento, para 2012, começar a escrever alguns artigos, até pelo carisma que eu trouxe de uma época que eu conheci diversos alunos da USP, da Unicamp, que hoje em dia voltam a ser de uma forma indireta meus clientes se eu conseguir pegar o trem, digamos assim, em Resende, para escrever os artigos. Espero que o senhor entenda a colocação. E, no momento, eu lhe pergunto que são profissões que demandam ter um carisma, conhecer as pessoas, não é? Inclusive,
até citando este exemplo que eu conheci diversas pessoas no CTA também na época, não é? No ramo acadêmico. E eu lhe pergunto, o senhor com sua garra, o seu conhecimento, qual será a esperança que eu tenho, por exemplo, de ter os sobrinhos bisnetos, não é? Digamos assim, principalmente no âmago da questão, quando o senhor citou a área norte do país, e sabendo que 25% da nossa umidade, 30% da nossa umidade, vem sem dúvida daquela área que deixa também o Nordeste um pouco mais fresco, não é? Com chuvas, e, digamos assim, utilizando a nobreza do cupuaçu, que inclusive eu estou consumindo também no momento, em virtude de uma dieta, e recomendando, não é? Isso também, eu conseguindo voltar a escrever os artigos. Eu pergunto, qual é a garra do senhor, não é? De chamar as pessoas, de ir para o Amazonas, elogiar, por exemplo, os peixes lá, conhecer as pessoas, mandar um político, e, digamos assim, também perguntando se isso não é um exagero, assim, de ver o pote no fim do arco-íris de ouro, né? Assim, tudo é a área norte, dando essa frescura, essa umidade para o sudeste. Bem, eu não sou um especialista em ciências da atmosfera, embora muitos amigos que trabalham comigo também tratem disso, né? E é verdade que a Amazônia, se você está colocando essa questão, a floresta tem um papel não só no clima brasileiro, como no equilíbrio climático mundial. Então, tem uma importância imensa. É muito importante a preservação dessa área norte do Brasil. Nós temos a maior floresta do mundo, né? Uma região que se junta com países vizinhos do Brasil, formam uma área fantástica, né? Que hoje é valiosíssima para o Brasil e para a humanidade. Desgraçadamente, mesmo que nós preservemos a Amazônia como temos que preservar, se as emissões de gases de efeito estufa no mundo continuarem no ritmo que vão, ela sofrerá muito com a mudança da temperatura da Terra. Quer dizer, mesmo preservando a Amazônia, se o mundo todo emitir tanto gás como está emitindo e crescendo mais e mais e mais, nós perderemos uma grande parte da floresta. Então é preciso cuidar dela, não desmatar e, além disso, ter uma solução mundial para a redução dessas emissões de gás. A Amazônia tem um papel crucial no regime das águas, das chuvas, da temperatura, é muito forte o papel dela. Boa noite, professor. Meu nome é Miguel. Eu posso olhar para cá? Posso. Eu gostaria de só fazer uma pergunta simples, assim, tipo de curiosidade. Toda a questão de mudança climática se fala em gases estufa, mas sempre se fala em gás carbônico. Eu gostaria de saber que outros gases, além do gás carbônico, que contribuem para o efeito estufa. O primeiro gás que contribui, presente na atmosfera, é o popularíssimo vapor d'água. Mas a influência da atividade humana sobre a presença dele na atmosfera é muito pequena, porque as fontes naturais são muito grandes, a evaporação do oceano todo, das camadas de superfície de lâminas d'água, e, além do que, o ciclo é muito rápido, ele tem um ciclo rápido na atmosfera. O maior gás, o mais importante, é o CO2 mesmo. Houve toda uma tendência aí, de alguns anos atrás, de mudar isso, que não era mais o CO2, tem outros vilões, o metano, de fato, é o segundo colocado em importância. Mas aquele relatório que eu mostrei, isso estava naquelas transparências que ninguém enxergou nada, porque é muito difícil enxergar o tamanho da tela ali, mas mostra o relatório do IPCC, o último deles, o relatório de avaliação geral, né, o quarto relatório, mostra que o CO2 é o vilão mesmo. Continua sendo ele o mais importante. Agora, tem muitos outros gases, além do vapor d'água, que está fora, que ele não tem um papel humano, antropogênico muito importante, mas o primeiro é o CO2. Metano, óxido nitroso,
vários compostos do tipo CF6, eles contribuem. Existe uma gama, está listado nos relatórios do IPCC, de gases. Mas o que eu acho um equívoco que foi cometido há anos atrás e agora está voltando, foi dizer, não, o problema não é o CO2, o problema são tantos outros gases que o CO2 virou um vilão de segunda categoria. E aí confunde tudo, porque o CO2 é mais objetivo. Você quiser fazer um cálculo de quanto de CO2 é emitido no mundo, você faz com razoável precisão, porque os dados sobre combustíveis fósseis existem, são disponíveis, por várias outras razões e há muito tempo. Quando você pega, o metano já é uma confusão. Começa com um tal de poder de aquecimento global, que é muito controverso, para comparar gases diferentes. Então, eu considero que, de fato, é fundamental levar em conta os outros gases, além do CO2, e certamente o metano vem logo no lugar seguinte, combinando poder de aquecimento global e presença na atmosfera. Mas é, sem dúvida nenhuma, o foco do problema o CO2. Boa noite, professor. Mais uma curiosidade com qualquer outra coisa. Eu li há algum tempo atrás no jornal que uma firma nos Estados Unidos, uma empresa de pesquisa na Califórnia, ela conseguiu tirar o diesel da cana-de-açúcar. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco, fiquei muito curioso, e na minha cabeça é um tanto meio difícil entender como sai diesel de uma cana-de-açúcar. Então era essa a minha curiosidade. Obrigado. Já há um projeto nessa direção aqui no Brasil, exatamente usando essa tecnologia. Eu não sei bem da eficácia, se isso vai chegar a ter um papel econômico, mas, pelo nível de informação que eu tenho, é alguma coisa de um tipo de fermentação que daria origem a uma molécula orgânica próxima da molécula do diesel, ao invés de ser do tipo etanol. Agora, todo o desenvolvimento tecnológico, existe um tempo para se verificar se ele passa dessa escala do laboratório para uma produção que se torne industrialmente viável. Não é? Vamos lembrar que há pouco tempo atrás, muito pouco tempo, alguns anos atrás, houve uma grande expectativa em relação ao agabio, que era a utilização, de óleos vegetais, não para fazer a transesterificação e produzir o biodiesel que é assemelhado ao diesel, e sim para, nas refinarias, ser introduzida na fase de hidrogenação para aumentar a produção do diesel. Então, seria uma inserção do óleo vegetal no refino. Eu acho que o futuro vai passar por aí, chamada da biorefinaria, não é? Que o petróleo não vai sumir por um golpe de mágica do mercado. E sim, provavelmente, a gente vai amansar o petróleo, adicionando ele coisas, como os americanos põem o álcool, mas, infelizmente, de milho não adianta muito para efeito estufa. E nós, há muitos anos, colocamos o álcool de cana-de-açúcar, que esse adianta, né, do ponto de vista de efeito estufa. Então, eu acho que essa tecnologia está em prova. Eu não sei se alguém tem informação melhor, mas está aqui no Brasil já sendo instalada uma unidade de demonstração da produção de diesel a partir de cana-de-açúcar. Isso é real. O êxito econômico ainda não é real. É que nem os ônibus elétricos da COP, as coisas de onda da COP. São sonhos que as pessoas têm e depois realizam, e até virar algo economicamente viável, há um processo aí que temos que seguir, né? A minha informação é semelhante à sua, enfim, que isso está aí está em marcha. Vamos ver se vai dar certo. Boa noite, professor. Meu nome é Nadilson e eu queria fazer duas perguntas, assim, uma mais focada assim, na área técnica mesmo e outra mais no aspecto social. A respeito da área técnica, existem projetos
inclusive tem uma pessoa que eu tive a oportunidade de participar da apresentação dele, que ele desenvolveu de produtos biológicos, né, que utilizam isso para utilizar nas células a combustível. Então, gostaria um pouco que o senhor falasse a respeito um pouco disso aí, se puder, né, de uso tipo do álcool mesmo para produzir células a combustível, né, como está sendo visto isso tecnologicamente, né? E a outra pergunta do aspecto mais social é como está hoje, sim, porque a Agenda 21, falar nisso aí, é mais quando é época de eleição, né? Então a gente sabe que na época de eleição vai se falar bem disso aí. Mas como está hoje os índices, como está? Estamos alcançando, não estamos alcançando, as agendas locais, um pouco sobre isso. Olha, o uso de biocombustível para célula combustível também mesmo semelhante ao caso anterior. É um caminho, né? O uso do álcool em célula combustível. Isso colegas meus da COP, inclusive, têm estudado isso já há algum tempo, em outros lugares do Brasil também e do mundo. Então, é possível, sim. Não há, em princípio... O problema é que a própria célula combustível, mesmo a gasolina ou a gás natural, ou seja o que for, ou o hidrogênio, você pode usar célula combustível com hidrogênio produzido por exemplo, energia elétrica. Não é? Mas isso ainda é uma tecnologia também em desenvolvimento. Não há uma tecnologia bem estabelecida de célula combustível que se provou econômica. Ainda há uma corrida entre diversas opções, algumas com vantagem sobre a outra, e também da maneira de alimentá-las. Então, é possível, sim, utilizar o álcool. Não é descartado absolutamente, é cogitado. Agora, se ele vai se tornar econômico, frente às outras opções, ainda tem que se ver. Não é? Mas, em princípio, sim. Não há por que não. Quanto à Agenda 21, alguns passos foram dados nessa direção. O próprio Brasil, né, em alguns índices, melhorou, não em outros. Não é? E parece que, com a crise econômica, pelas leituras que nós fazemos, não é? Aumentou o número de pobres no mundo. Não é? Até no Brasil, a distribuição de renda, que estava melhorando, pelas últimas notícias, piorou ou deixou de melhorar de 2008 para 2009. Não é? Então, um dos efeitos muito negativos da crise econômica é também sobre a pobreza, né? Sobre as condições de vida. A Agenda 21 tinha um lado ambiental e um lado social, né? De certas metas fossem atingidas no mundo, mas o mundo vai mal das pernas, né? Então, a situação não é boa, né? Guerras, Afeganistão, o próprio Obama, comprometido em diminuir esses conflitos, não conseguiu, né? As notícias de guerra, de civis mortos por ações militares, né? Continuam, e fora esse problema da pobreza. Então, as metas da Agenda 21 são comprometidas, eu acho, nessa fase em que nós vivemos, por essa dificuldade econômica que o mundo passa, né? Boa noite, professor. Meu nome é Sérgio Vilas Boas, eu sou engenheiro agrônomo, sou mestre em energia e na agricultura e doutor em geociência e meio ambiente. E venho militando assim arduamente na área da educação socioambiental desde 98. E em diversos movimentos voluntários socioambientais entre São Paulo e Campinas, né? Assim, a pergunta que eu gostaria de deixar para o senhor, a princípio, assim, eu fico muito feliz de vê-lo, né, como docente. Eu fui professor universitário algumas décadas atrás, e é muito difícil a gente ver a comunidade científica, acadêmica, né, das universidades, participando de políticas públicas, no desenvolvimento de políticas públicas, né, diretamente com o governo, e tendo voz ativa nesse sentido, né. Percebo que, no caso do senhor e de toda a equipe que compõe
essa questão das mudanças climáticas, está muito bem encaminhado. Então, assim, a dúvida que me ocorre é que postura que a comunidade científica, no seu ponto de vista, brasileira, tem adotado diante das contradições que o governo tem promovido quanto ao PAC e sustentabilidade, essas contradições, né, que até, por sinal, tem projetado o Brasil de forma não muito satisfatória na comunidade científica internacional, principalmente após a saída da ministra Marina Silva. Então, assim, eu gostaria que o senhor pudesse fazer a gentileza de estar tecendo alguns comentários nesse sentido, de como tem sido, de como a comunidade científica tem se sentido diante dos ouvidos surdos do governo, diante das considerações que vocês têm feito nos últimos anos, e principalmente nesse ano de 2009. Né? Eu acho que a questão do desenvolvimento econômico e o meio ambiente é conflitual em vários aspectos. Não é? No uso do combustível fóssil, por exemplo. Nós continuamos usando combustíveis fósseis no mundo, não só no Brasil. E, portanto, há, de fato, esses conflitos. Você vai fazer um empreendimento industrial, ele vai consumir energia, alguma forma de energia, e, em geral, uma parte dela importante é de combustível fóssil. Então, mesmo tirando o combustível fóssil, as outras formas de energia têm impactos. Né? Então, de fato, esse conflito existe e como mediá-lo é uma dificuldade. Não só o problema do clima, não é? Existem muitos outros problemas ambientais e que tem também uma conotação social associada a ele. A Marina, eu gosto muito dela, eu sou amigo dela. Eu fui presidente da Eletrobras quando ela era ministra, né, um tempo grande, tive uma relação muito boa. E depois também no Fórum Brasileiro, ela, ministra do Meio Ambiente, tivemos muitas reuniões, contatos, e eu procurei, o mais que pude, apoiar as questões que ela coloca. Né? As usinas hidrelétricas têm de respeitar regras, não é o caso do Rio Madeira. Eu acho que é possível chegar a soluções de compromisso. E o PAC deve ser buscar a mesma coisa. Nós temos um grande problema da pobreza. Eu acho que isso não pode ser esquecido no Brasil. Nós temos o grande problema da pobreza. E temos o problema da desigualdade. Nós estamos muito bem aqui, mas tem gente que está muito mal. E, de repente, um de nós pode estar muito mal, basta perder o emprego. Perder o emprego, como é que vai sustentar a família? Ou os filhos? Tendo filhos, como fazer? Né? Se não ganha nem para si próprio. Então, a sociedade é muito perversa. Eu acho que é um problema seríssimo no Brasil. E, nesse sentido, dá justificação a políticas do tipo da Bolsa Família, que dá um dinheiro para as pessoas sobreviverem. Mas é muito pouco. Nós precisamos de muito mais do que isso. E, por outro lado, não podemos desmatar tudo, inundar todas as áreas, então é preciso um compromisso. Não é? Eu acho que a Marina procurou fazer isso. Quando a Marina brigou com o governo, eu fiquei do lado da Marina. Não quer dizer que eu seja do PV, que eu também não sou do PT, nem do PV. Mas acho que é preciso um compromisso, algo que vá chegando a formas de fazer o desenvolvimento. Eu, às vezes, fico refletindo sobre problemas que eu discuto com meus amigos muito ambientalistas e discordo. Por exemplo, fazer estrada. Se tem gente que mora aqui num lugar totalmente isolado, existe isso no Brasil. Se o sujeito ficar doente lá, ele não tem como chegar em hospital nenhum. Ah, não, ele pega um barco, tem o rio, mas o rio é um meandro, ele leva um tempo gigantesco. Além disso, os meios de locomoção, ele não tem uma lancha de milionário, daquelas que sai correndo, ele vai num barquinho vagaroso, morre todo mundo no barco, ninguém chega no hospital. Então, aí precisa ter estrada. Ah, bom, mas se fizer estrada, vai desmatar tudo. Não, tem que ter um jeito de ter estrada sem desmatar tudo. Não é? Eu acho que o Brasil usa muito pouco o que os anglo-saxões chamam de enforcement,
Nós estamos cheios de lei que ninguém cumpre. Então, se é proibido fazer uma coisa, tem que botar polícia, prender as pessoas. Se o jeito está lá desmatando, não pode, tem que haver presença do Estado garantindo as coisas. E tem que haver um certo tipo de progresso. Falta no Brasil casa. As pessoas... O que vê uma favela é uma agressão. A pior questão ambiental está na cidade. Essas valas negras, aquela gente amontoada, vivendo sem vias de acesso. As pessoas também fazem parte do meio ambiente. Gente também é bicho. Logo, temos que ter solução para isso. Eu acho que esse compromisso tem que ser... Porque, às vezes, o ambientalismo no Brasil é norueguês. Porque lá todo mundo está bem, então eu só posso cuidar do meio ambiente. Mas aqui tem que também cuidar da pobreza. E a solução não pode ser a gente ficar riquinho e eles pobres. Vamos resolver o mundo. Baixo consumo de energia. Eu consumo a que eu já consumo, inclusive para ir para todas as conferências pelo mundo afora, de avião queimando querosene, para falar besteira. E os outros pobrinhos ficam lá embaixo da árvore, feliz da vida. Não acho isso certo não, viu? Acho que é preciso desenvolver. Agora, não é possível desvastar como se fazia, não é? Porque desenvolver antes era faz e que se dane o resto. Vai fazer um reservatório de Balbina, faz. Não é? E agora fica aquela coisa horrorosa lá. Vai fazer a estrada por não sei aonde, faz, desmata tudo em volta. Isso não pode mais. Mas vai ter que fazer estrada, vai ter que fazer casa. E para isso precisa de tijolo, precisa de cimento. Não é justo as pessoas morarem desse jeito que moram no Brasil e eu morar no Leblon. Os ambientalistas têm que olhar para isso também. A pobreza é tão grave quanto a questão ambiental. E gente também é bicho, até por razões ambientais. Não tem sociedade protetora dos animais, tem que incluir as pessoas. Professor, mais uma pergunta aqui do seu lado direito aqui. É que há 2 anos atrás o senhor esteve aqui, não tive chance de perguntar para o senhor, porque choveu de pergunta, então estou repetindo aqui. O protocolo de Kyoto, na opinião do senhor, teve várias falhas, os países demoraram para fazer adesão, e logo, logo vai expirar, haverá um novo tratado, não sei que nome que terá. Na opinião do senhor, quais os pontos frágeis, fracos, que não funcionaram no protocolo de Kyoto, que deverá constar no próximo tratado, para que os países ricos entendam os países em desenvolvimento e cuidem do bicho-homem, como o senhor falou, para que nós saiamos dessa pobreza e que não acumulemos as favelas no mundo todo, que é uma previsão futura, lamentavelmente. Obrigado. Olha, o protocolo de Kyoto foi um remendo, porque em 92, preliminarmente, tinha sido acertado que os países do chamado anexo 1 da Convenção do Clima, decidido no Rio de Janeiro 92, que eram os países desenvolvidos, OCDE, mais os ex-comunistas, que tinham alto consumo per capita, porque 92 estava próximo de 89, que foi a queda do Muro de Berlim, aquelas economias estavam em degradação, como entraram, mas ainda nem tanto. Então, esses 2 grupos de países, desenvolvidos e ex-comunistas, vamos chamar assim, o primeiro e o segundo mundo, na denominação antiga, eles se obrigaram, assumiram esse compromisso de redução de emissões. Preliminarmente, provisoriamente, em 92, se decidiu que no ano 2000, essa era a ideia, esses países deviam reduzir suas emissões ao mesmo nível que tinham em 90. Isso foi decidido em 92. Então, em 92, se decidiu, os países do anexo 1 devem reduzir suas emissões ao nível que era em 90, no ano 2000. Quando chegou em 97, a maioria deles tinha aumentado as emissões. Os Estados Unidos, muito, muito mesmo. Então, como eles mandam no mundo, tem bomba nuclear, fuzileiro naval, multinacional, tudo que faz bem para a saúde, eles resolveram mudar e disseram não é mais em 2000.
e nem é mais exatamente aquilo. É um percentual até maior do que estava antes estabelecido, mas entre os anos de 2008 e 2012, que está agora correndo esses anos. Então, mudou o prazo e mudou toda a primeira concepção. O que está acontecendo é que também não vai ser cumprido, a não ser que se faça uma malandragem que está aí para ser feita, que é pegar a redução da emissão dos países ex-comunistas que reduziram, não por uma política ambiental, mas porque colapsou a economia daqueles países, reduziu a produção e a maneira de produzir também. Então, se você considerar a redução desses países ex-comunistas, você podia somar os dois e dar algo razoável. Somar os ricos e os ex-comunistas. Se não fizer isso, de per si, cada país não vai atingir suas metas. Mesmo com o MDL, que é uma forma de fazer uma compensação reduzindo em países em desenvolvimento, que não têm a obrigação de reduzir, como é o caso do Brasil, etc., a China, a Índia. E eu acho que era preciso uma mudança radical de tudo isso. Nós, países em desenvolvimento, devíamos ter uma maior participação, mas essa fórmula não é simples, porque a participação nossa em redução de emissões não pode ser nós aqui ficar bebendo uísque com essas coisas todas ligadas e tudo arrumadinho, e os outros brasileiros tudo sem ter nada. Agora, nós, nossas classes médias, devem reduzir suas emissões. Mas, da maneira que o mundo dividiu as obrigações, nós não temos obrigação nenhuma. Eu estou protegido pela pobreza dos brasileiros. Não sei se eu estou me fazendo entender. A parcela da população dos países de desenvolvimento que tem um conforto e vivem queimando combustível, não tem nenhuma obrigação. Porque os seus pobres não queimam. Agora, o meu medo é que, como quem manda nesse país são essas elites, elas resolvam que os pobres fiquem sem energia. Vamos, Brasil, ação e meta. Quer dizer, todos os brasileiros que não gastam energia vão continuar sem gastar. Se gastar, eu mato eles. Eu vejo um discurso parecido com esse andando por aí. Não é? Para mim, tudo. Para os outros, nada. Não pode ser esse o mundo. O que a mudança climática está apontando é necessidade de solidariedade. É necessidade de socialização. Estão acusando o Obama de socialista. Nos Estados Unidos, socialista é palavrão. Não é? Socialista é igual xingar o cara, a mãe dele e tudo. Então, eu acho que o que o mundo precisa, não no sentido soviético da palavra, no sentido autoritário, no sentido de uma fórmula mágica leninista, não é isso. Mas é uma sociedade mais solidária. Senão, vamos todos nos afogar na elevação do nível do mar, na elevação da temperatura da terra, nos furacões e tudo mais. Eu acho que é preciso pensar mais, por isso aquela pergunta de que o problema, primeiro, não é só energético, não é só tecnológico, é também, não é cultural só, é social. Porque cultural, as pessoas pensam sempre em poesia, em romance. Não é. É social, é a forma de vida. Como é que as pessoas se relacionam? Se relacionam economicamente, não é? Não é relação sexual que eu estou falando. O perigo de ficar bebendo uísque em debate é esse. Professor, mais uma pergunta da internet, do Maurício Dester, de Campinas. Ele elogia, te dá o parabéns pela sua apresentação. E ele fala assim: como promover uma matriz energética sustentável, ou seja, que não venha comprometer o crescimento econômico, aliando baixas emissões de gases de efeito estufa? Ele faz uma proposta um pouco polêmica aqui. Se não seria interessante ao Brasil baixar a prioridade das preocupações ambientais até que tenhamos atingido certo nível de desenvolvimento? Não, não é esse o caminho. O mundo não admite mais isso. Nós temos que buscar um caminho de desenvolvimento com menor agressão ambiental. Eu acho que é preciso daí essas alternativas tecnológicas, não é? Então, não há como imaginar. Essa foi a posição brasileira quando
começou a questão ambiental, ainda na década de 80, ganhar grande importância. E um ministro brasileiro, ainda no período dos governos da ditadura, exercida pelos militares em nome da elite brasileira, elite econômica, os militares foram meros agentes, incluindo os generais, que a ditadura era a ditadura dos ricos. Então, ele disse a esse ministro que não, o Brasil quer toda a poluição do mundo porque ele precisa se desenvolver. Isso é um erro. Eu acho que o desenvolvimento não deve implicar necessariamente numa poluição ambiental. É preciso ter um compromisso entre buscar o desenvolvimento com a máxima preservação ambiental possível. É isso que é a questão. A criação de um jardim florido, onde ninguém mexe em nada, é uma ilusão, isso é impossível. Agora, a devastação do ambiente, onde todos fazem o que bem entendem, desde que tenham dinheiro para fazer, investir, etc., também é um equívoco grave. Eu acho que o equilíbrio entre desenvolvimento e ambiente, buscando formas que ganharam o adjetivo de sustentáveis de desenvolvimento, é a saída, e não a suspensão da questão do meio ambiente, porque precisamos resolver a pobreza. Não creio que seja isso, não. Até porque as pessoas todas têm que sobreviver, inclusive os pobres, no meio ambiente em que estão. E quem acaba sofrendo mais a depredação ambiental são os mais pobres, que não podem se mudar de um lugar para o outro. Se eu estou morando num lugar, venha lá, uma porção de coisa, estraga aquilo, eu mudo, compro outra casa. O pobre não consegue fazer isso porque não tem dinheiro. Quando ele consegue uma casa, já dá graças a Deus. Como é que, se estragarem aquele troço, mais do que já está estragado, ele não tem para onde ir. Não é? Ele sofre mais mesmo. Por isso que moram embaixo de barranco que desaba. Professor, não tendo mais perguntas, passamos a palavra ao Augusto. Viu, professor, nós... Nem pergunta, nem uísque. Não, uísque não, pelo amor de Deus. Não, estou brincando, que é isso? Mas, Pinguelli, nós estamos tentando aqui nesse espaço, né, ligar essas várias dimensões da crise. Né? Então, acho que a sua exposição hoje foi muito rica, né? Porque a gente pretende transformar isso depois em documentários e DVDs, etc., que nós possamos, mais tarde, fazer uma socialização do que está acontecendo aqui. E nós estamos, em alguns outros dias da semana, a gente está discutindo o estilo de vida, né? Que é um pouco de uma reflexão que está acontecendo nos Estados Unidos, cada vez mais, por conta da crise, e que nós estamos tendo dificuldade de fazer essa reflexão aqui no Brasil com a mesma dimensão que está acontecendo lá. Né? Então, é muito interessante quando a gente conversa com as pessoas que estão acompanhando essas conversas lá nas redes de TV americanas. Um balanço, um ajuste de conta, nem sei como, uma reflexão sobre o estilo de vida americano que, é claro que levou a essa crise que nós estamos vivendo hoje. E passa por uma vida muito perdulária de recursos. Né? Então, não é só o tema da água, por exemplo, a forma como a gente gasta água de uma forma totalmente... E nós todos. É uma forma também do gasto de gasolina, a forma como a gente compra no supermercado e tudo isso. Né? Nós estamos tentando refletir sobre isso aqui. E eu lembro muito, quando saiu o livro do Al Gore, o livro lá sobre a reflexão sobre o aquecimento global, nós fizemos uma discussão aqui. Não é? E estava o Rogério Sequeira Leite, e um rapaz da TV Cultura perguntou para ele, professor, mas você não acha que nós vamos ter que fazer uma reflexão muito grande sobre os carros que nós estamos usando? Né? Quer dizer, não é possível mais, quer dizer, quase que foi... Nós começamos a adotar os SUVs aí, de uma forma impressionante. O carro que mais vende no Brasil hoje, esse carro da Hyundai aí, a Santa Fé e o outro, virou um sonho de consumo. Né? É quase um tanque de guerra. Né? E todos nós temos esse diabo desse carro.
Então, vamos fazer uma autocrítica disso. Eu estava, o Eugênio Bussi, que me conversando comigo, falou, Augusto, eu comprei um carro desse, mas estou envergonhado. Eu parei esses dias, porque estou 3 meninas do meu lado e me criticaram publicamente. Então, as pessoas já estão envergonhadas de andar com esses carros. Né? Então, é isso que eu estou chamando de uma crítica do estilo de vida, que o senhor aqui, com muita sabedoria... Eu sugeri uma vez, igual tem no cigarro, né, cuidado faz mal para a saúde, botar nessas propagandas desse carro, cuidado faz mal para o mundo. Então, eu estou muito satisfeito com essa sua apresentação. Muito obrigado pela sua vinda, foi muito interessante. E vamos continuar, então. Próxima quinta-feira temos aqui um convidado do professor Pinguelli. Muito obrigado. Obrigado. É isso. Só mais um minutinho de atenção, por favor. Obrigado, professor, pela sua reflexão.